Bom, muito obrigado, Guilherme, Lohan. Eu vou tentar me organizar aqui também para falar no tempo que foi determinado para todos nós, em meia hora. Pode. Eu não vou usar a projeção. É engraçado porque quando a gente pensou em fazer esse seminário, né, eu e Rita estávamos conversando, e imediatamente a gente tem algumas ideias de que a gente vai poder falar e tal, e depois a gente fica muito preocupado porque nós tínhamos visto a programação que a gente mesmo tinha feito e eu mesmo tinha me colocado em último lugar para falar. Não é dentro daquela estratégia de poder me defender depois, não, quando se alguém tiver falado alguma coisa diferente, mas dá uma responsabilidade muito grande que a gente não tem muito sentido ficar repisando as mesmas coisas, né? E eu acho que também tem uma outra característica curiosa que eu estou cada dia com mais dificuldade de me distanciar da minha função atual. Então, sem querer usar, mas já usando, né, aquela coisa do Ortega y Gasset, que o homem é o homem e as suas circunstâncias, eu não consigo hoje falar muito de arquitetura sem falar de ensino de arquitetura, e eu vou tentar fazer uma fala voltada para os estudantes que estão presentes aqui, né? Sem abrir mão do diálogo com os colegas que já me antecederam e com quem eu aprendi muito nesses 2 dias e fui um verdadeiro estudante, então eu vou aproveitar e tentar fazer uma fala para os nossos estudantes também. A minha preocupação ao começar a pensar nesse trabalho, nessa fala, foi a tentativa de ver se eu ia tentar falar de prospecções, tentar lançar um olhar para frente. Eu tentei muito construir o percurso que me trouxe até o momento onde eu estou para poder olhar para frente. E esse percurso, na minha cabeça, aqui vocês vão ver um tipo de autobiografia de como que eu vejo as coisas e como é que eu vejo o mundo, que eu acho que não é definitivo, não é naturalmente a única forma de ver, mas que eu acho que é o meu jeito de construir raciocínio sobre essas coisas. Eu vou fazer algumas idas e vindas para tentar chegar nessa fala para os estudantes. A primeira questão que eu fiquei me perguntando muito é sobre 1923, 2023, esses 100 anos. E o que foram esses 100 anos, né? Certamente eu consegui lembrar aqui de 2 guerras mundiais, eu consegui lembrar de as primeiras viagens espaciais, de chegada à Lua, dessa confirmação da ciência e da tecnologia neste período como sendo formações reais de promessa de felicidade para nós, a energia nuclear controlada para uso pacífico e para uso bélico, né? Desenvolvimento farmacêutico de antibióticos, desenvolvimento de contraceptivos, que eu acho que foram muito importantes nesse período, a era do rádio, depois a era da televisão, depois da era da televisão, o desenvolvimento dos semicondutores, dos transistores, semicondutores, nós estamos na era da eletrônica, estamos entrando já na da inteligência artificial. Não podemos esquecer que nesses 100 anos, talvez voltando um pouco mais, uns 120 anos, se a gente pegar o início do século XX, nós vamos incluir nessa lista relatividade, psicanálise. É um momento glorioso, vamos dizer assim, da história da humanidade, né? E, além de tudo, e no topo de tudo isso, eu acho que se reestruturaram as relações sociais, se reestruturaram relações de trabalho, se reestruturaram relações de poder, né? Talvez como nunca antes. Mas, a despeito dessa importância e desse conjunto de eventos tão sensacionais dos últimos 100, 120 anos, e eu não estou falando aí de coisas terríveis, como, por exemplo, em 1923, nós estamos comemorando também 100 anos do Putsch de Munique, né? Que é o início de um desastre para nós.
E nem estou falando de 50 anos da morte do Picasso, do Casals e do Neruda, que aconteceram todos três em 73, os três Pablos talvez mais importantes, né? Mas ao longo dessa história toda, eu acho, desses 100 anos, eu acho que nós tivemos uma transformação mais significativa do que todas essas outras que eu falei aqui, que foi a urbanização. Lohan falou sobre isso, Guilherme falou sobre isso, vários de nós falamos sobre isso antes. Em 1950, nós tínhamos de 2,5 bilhões de habitantes no planeta, nós tínhamos mais ou menos 750 milhões em cidades, né? Alguma coisa ainda próxima de 25%, menos do que 25%. Em 2008, a população urbana encontrou com a população não urbana. É ali que as curvas se cruzam, né? Em 2015, você estava falando de 55% de população urbana. Em 2015, a ONU nos dava 54%. E a previsão de que até 2045, 2/3 da população mundial vão estar em ambientes urbanos, né? No Brasil, como você também já falou, e vários já falaram aqui, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, nós já superamos 80%. Nós não estamos falando de países como Vaticano, Mônaco, em que a população urbana é naturalmente alta porque eles não têm território. Nós estamos falando dos maiores países do mundo, Brasil, Canadá, Estados Unidos, e nós já temos mais de 80% de urbanização nesses lugares. Uma segunda coisa que eu acho, essa é uma grande transformação que eu acho que nós temos que levar em conta, esse processo de urbanização acelerado. Ele vai nos colocar numa posição de muita responsabilidade, nós, arquitetos, urbanistas, nesse contexto do que nós vivemos hoje. Uma segunda coisa que eu acho que concorre para esse contexto que nós estamos falando, eu estou tentando criar essa base para a gente olhar para frente, é de que nós estamos vivendo num período dominado por uma lógica muito privatista, né? E muito alinhada com os interesses do capital financeiro. Simplesmente fazendo uma digressão muito rápida, nós passamos muito rapidamente de uma ideia de um capital produtivo para o capital financeiro, né? Nós passamos muito rapidamente de uma ideia de desenvolvimento de práticas de valorização de capital fictício, ou seja, a especulação ser acatada como uma forma normal, uma resposta normal à queda de produtividade e de rentabilidade do capital investido em atividades produtivas. Aquele clássico, aquela tríade clássica que nós conhecíamos de terra, trabalho e capital, terra e trabalho hoje estão realmente subalternas e o capital dita a regra do que se faz para se conseguir lucro e para se conseguir processo financeiro. O capital se destacando, os bancos assumem um papel central nesse capitalismo moderno, eles operam o sistema de crédito, e esse capitalismo financeiro ele tem como duas, eu vejo isso, e não sou eu que vejo, mas isso é visível, ele vive em cima de uma ideia de um desemprego estrutural, né? Porque ele precisa fazer com que nós tenhamos, desde a época do investimento em produção, mas agora mais fortemente, nós temos um desemprego estrutural como funcionamento básico desse sistema, né? Ele precisa disso para se renovar e para baixar salários. Isso é necessário para acontecer. Sem falar de avanços de robótica, sem falar de avanços de informatização, de substituição de mão de obra. Nós vivemos, ao mesmo tempo, uma mudança que hoje é interessante prestar atenção de como é que o direito internacional está se sobrepondo aos códigos nacionais de direito. Por exemplo, as questões de direito dos trabalhadores, hoje, são subalternas aos nossos acordos internacionais de comércio. É mais importante que nós respeitemos os acordos internacionais do que proteger os nossos trabalhadores. Isso é uma dinâmica natural desse processo capitalista, etc., etc. Mas eu acho que isso chama muita atenção para o fato de que o capital também está preparando, ou preparou com isso, o fato de se desterritorializar. Ele não tem pátria, né? E se alguma restrição ao lucro acontece aqui, a coisa mais fácil que eu faço é eu fecho aqui e vou operar ali. E eu estou sob as mesmas regras
desse direito internacional das relações comerciais. É isso que está preponderando, né? Se isso der para fazer um pouco desse... Depois do Lohan, é muito ruim fazer isso, porque você é tão otimismo, né? E eu venho com tanto pessimismo, mas não é pessimismo, não. Eu vou tentar corrigir isso mais ao final. O que eu acho que, quando a gente olha para esses 100 anos, eu estou tentando fazer essa base de o que aconteceu com esse sistema, e eu tento olhar para isso também e pensar assim, o que eu olho para trás e falo quais que foram os maiores problemas, quais que foram as maiores injustiças na nossa história. Mais até do que nos 100 anos. Eu não consigo falar de duas coisas mais injustas na nossa história do que a escravização de uma raça, que nós vivemos até muito recentemente, há pouco mais de 100 anos, nós tínhamos isso no Brasil, fomos os últimos a eliminar isso, e a discriminação das mulheres, né? A demora em reconhecer os direitos de um gênero das mulheres. Eu acho que todos nós olhamos para isso e isso pode ser mais ou menos compreendido como sendo duas grandes questões que a gente olha e fala, puxa, como é que nós falhamos nisso? Estamos andando para frente. E aí eu fiquei pensando, se nós vamos fazer prospecção, o que eu acho que daqui a 100 anos vão olhar e falar qual era o grande problema dessa nossa época? Eu acho que é a desigualdade, né? Eu acho que talvez daqui a 100 anos, quem olhar para nós, quando estiver fazendo o seminário dos 200 anos do Por uma Arquitetura, eles vão falar, naquela época, a grande questão era a desigualdade, né? A despeito do enorme potencial de democratização de todas as ferramentas que nós temos, que permitem acesso à informação, que permitem acesso a uma série de questões, a concentração de riqueza numa pequena parte da população é uma coisa muito assustadora no que nós estamos vivendo, né? Eu até anotei esse dado aqui. Em 2017, de acordo com o IBGE, para a gente ter uma noção exata do que é isso, 10% mais ricos do Brasil, ou seja, naquela época próximo dos 200 milhões de habitantes, então, os 10% mais ricos do Brasil detinham 43,3% da renda do país, né? Enquanto que os 10% mais pobres não detinham os outros 56,7%, eles detinham 0,3% da renda do país. Essa concentração brutal, isso não é só no Brasil, o Piketty mostrou isso naquele livro dele, de 2014, isso não é só no Brasil, nós só somos um pouco mais agressivos nessa questão da concentração, né, nessa questão da exclusão dos enormes contingentes populacionais desses processos decisórios. É uma ilusão achar que, nesse contexto, nós não estamos fazendo exclusão, que nós só estamos fazendo uma política errada de distribuição de renda. Nós estamos fazendo processo de exclusão dos processos decisórios, né? Em 1993, o Robert Reich, que era o secretário de Trabalho do governo do Bill Clinton, ele publicou um artigo falando que era muito simples o que ia acontecer com o trabalho no futuro. Ia ter 3 categorias, os trabalhadores como é que ele chamava, de simbólico-analíticos, os de produção de rotina e dos serviços presenciais particulares. Que basicamente era o seguinte, ia ter uns 20% da população que trabalhavam no nível simbólico-analítico, que transformavam a informação e mudavam a realidade. Nisso aí estávamos incluídos nós, os arquitetos, as pessoas, os economistas, as pessoas que pegam algum tipo de informação, manejam, transformam e devolvem para a realidade e influenciam a mudança do dia a dia. Que ia ter uma parcela de aproximadamente 20% a 30% da população que prestaria serviço para esses 20%. Né? Eles seriam esses das produções de rotina, que aí vão ser prestadores de serviço mesmo, que vão de cabeleireiras a qualquer coisa, uma pessoa que entrega comida na sua casa, etc. E tal. E os outros 50%, 60%, não importavam. E é isso que está mais ou menos explícito nessa lógica, né? Nessa lógica está junto o esmagamento da noção de público, o esmagamento do interesse público, o esmagamento da ética pública e um enorme
estímulo às individualidades. Nesse estímulo às individualidades, nós estamos vendo simultaneamente acontecer a transformação da ideia de Estado, que eu acho que talvez seja o elemento mais forte que nós temos da noção de público, né, desde o advento da modernidade. Nós vamos vendo a noção de Estado passar de uma entidade protetora de todas as pessoas para um entrave para o modelo econômico. O que acontece hoje, quem assiste o Globo News sabe, né? Não sou eu que estou falando isso, é que o Estado atrapalha a economia. O Estado dificulta que as pessoas tenham lucro. E daquela mão protetora do Estado para o Estado, que é um entrave para a nossa possibilidade de subir, nós sabemos que o agro é pop e que, se nós formos empreendedores, nós vamos conseguir alguma coisa, né? Depende dessa ideia da meritocracia. Mas só que não está incluída aí nessa discussão a tal da desigualdade. Se eu tenho muito mérito, eu vou me dar bem, mas eu vou competir em condição de igualdade com os outros? Se eu saio daqui e você sai daqui, como é que você vai competir? Como é que é essa competição? E hoje nós vemos as pessoas de todas as classes sociais falando que a solução é a meritocracia e que o Estado está atrapalhando, né? Bom, a partir desse quadro, eu juro que eu não vou continuar pessimista assim. Onde é que entra a arquitetura e o urbanismo nisso, né? E que eu falei que eu ia falar para os estudantes, não é para poder deixar todos deprimidos e querendo largar o curso, né? Certamente eu tenho uma crença muito grande de que falar de onde é que entra a arquitetura e o urbanismo nisso, e onde que entra principalmente uma escola de arquitetura e urbanismo e design, né, nisso, não se trata de discutir projeto pedagógico, não se trata de discutir qual é o tipo de curso que nós vamos fazer, mas eu acho que é de discutir uma coisa que para mim é fundamental, e aí eu acho que volta ao trilho e volta a ser otimista. É que nós devemos voltar a discutir nas nossas escolas de arquitetura, arquitetura. Eu acho que nós devemos voltar a discutir essa coisa que o Guilherme estava falando, que é que se a gente não sabe fazer, a gente não consegue nem pensar no que vai ser feito. Eu acho que nós temos que ter domínio técnico, nós temos que ter formação de arquitetos e urbanistas. Eu não tenho nada contra essa tendência que está muito pronunciada na contemporaneidade da gente se transformar em pessoas que ficam fazendo descrição do problema. Mas eu acho que nós temos que voltar a apresentar proposições de solução. Eu acho que as funções das escolas de arquitetura e de urbanismo, e aí voltando nessa coisa do contexto de situação de urbanização super avançada que nós temos em quantitativo, dessa desigualdade econômica que nós temos, eu acho que nós estamos muito conformados com essa ideia de que, se nós conseguirmos fazer diagnóstico, basta. Não basta. Os diagnósticos são super necessários, mas eu acho que nós temos que voltar a propor. Nós temos que voltar a propor como arquitetos e como urbanistas. A minha grande questão é saber como que nós interferimos nessa realidade brutal, cruel, desumana, maldosa do capitalismo com arquitetura e urbanismo, propondo arquiteturas e urbanismos que sejam capazes de enfrentar essa desumanização que o capital nos propõe, né? Eu acho que está muito claro para nós que o modelo de desenvolvimento que nós adotamos, Lohan é um colírio nesse sentido, ver o que ele está propondo como arquitetura na Amazônia, né, e depois agora isso está se expandindo, né, para o país e tal, mas é um colírio ver as pessoas virando e falando, olha, é possível fazer arquitetura que não seja destruidora, né? O que virou o modelo? O capitalismo se expandiu pelo mundo, se expandiu. A grande briga, há 50 anos atrás, quando eu era menino, a grande briga era saber se o capitalismo ia prosperar em termos territoriais ou se o socialismo ia prosperar em termos... Essa ideia já foi para o buraco. O capitalismo está
espalhado pelo mundo inteiro. A questão do capitalismo não é mais territorial, a questão do capitalismo é continuar comprimindo o nosso tempo. Nós falava isso lá em Montevidéu há um mês e pouco atrás. O que me preocupa hoje é essa tendência de compressão do tempo que nós somos forçados a conviver com ela. Porque sem falar de tempo, eu não falo de produtividade. Se você falar que você produz 10 e ele falar que produz 50, se nós não colocarmos tempo nisso, a gente não consegue falar quem produz mais, 10 por dia ou 50 por ano. A gente só aumenta a produtividade se a gente comprimir o tempo. É isso que o capitalismo nos propõe, né? Eu não acho que esse é o caminho, porque quando a gente fala disso, a gente fala de eficiência. O que é eficiência a longo prazo? É destruir o planeta? Esse modelo que nós estamos com ele, nós estamos vendo que não é sustentável, apesar do Lohan estar achando fresquinho, eu estou desesperado de calor. E eu acho que vai piorar. E nós estamos olhando e falando, cara, parece que vai piorar, isso não é sustentável, isso não segura por mais tempo. Eu não acho que a dinâmica atual é possível, e a ideia de que o capitalismo é o único modelo, ela é falsa. Ela tem que ser combatida. Eu acho que nesse negócio que nós estamos chamando hoje de antropoceno, que é essa fase nossa, né, sobre a face da Terra, não há como fazer ciência sem fazer política. Não há como fazer cultura sem fazer política. Eu, caminhando para o encerramento, eu diria que do verso na arquitetura até hoje, e de hoje para o futuro, uma das grandes transformações que aconteceu foi sairmos de um momento em que as pessoas cultivavam a utopia, e a utopia foi falada aqui várias vezes, para um momento em que nós somos distópicos. Nós não acreditamos no futuro. Mas o Lohan está nos ajudando aqui a pensar que talvez haja possibilidade. Eu espero que haja essa possibilidade. Eu gostaria muito que houvesse essa possibilidade. E dessa mudança, eu acho que nós temos, aí sim eu vou entrar no que eu propus e que eu prometi que eu ia falar ontem. Nós temos que recuperar essa palavra que foi muito maltratada nos últimos 200 anos, e mais especificamente nos últimos 100, 170 anos, que é a palavra revolução. Eu acho que nós precisamos fazer uma revolução, porque ela foi muito maltratada ao ponto de ter gente nesse país que chamou o que aconteceu em 64 de revolução. E falava que era mesmo. A gente sabia que era golpe, mas eles falavam que era revolução. Essa palavra tem que retomar o sentido dela de poder nos oferecer novas possibilidades e novos horizontes, né? Eu acho que, ao contrário, eu entendo e não estou me opondo ao que o Corbusier falava no último capítulo do Verso na Arquiteture, não é a ideia de arquitetura ou revolução, e está tudo muito compreendido e tudo muito claro por todas as falas que nos antecederam, outros contextos, outra situação, outra lógica. Mas eu acho que revolução para nós hoje, e aí eu falo como professor e falo para os estudantes, revolução para mim é transformar cada sala de aula num ambiente em que a gente possa travar com esperança e com solidariedade, essas duas palavras são importantes, com o compromisso e com o engajamento de todos os embates políticos, éticos, estéticos e ideológicos do nosso tempo. Eu acho que a gente tem que parar de fazer diagnóstico, temos que voltar a fazer propostas, temos que ser competentes, fazer arquitetura, ser capazes de voltar a ser utópicos, deixar de ser distópicos, porque na distopia não faz sentido fazer projeto. Projeto de quê para um mundo que está indo para o buraco? Eu preciso acreditar que há alguma coisa, e se eu acredito que há alguma coisa, eu vou projetar esse mundo melhor. Eu gostaria de acreditar que a nossa revolução possível é propor um mundo melhor. E isso faz muito sentido para arquitetos e urbanistas. Nesse sentido, eu acho que a arquitetura não deve evitar a revolução, ela deve promovê-la. Essa é a minha crença.
Eu acho que a gente pode discutir isso mais daqui para frente. Muito obrigado.